Mais de 3 milhões de reais. Esse é o prejuízo anunciado pelas autoescolas de Alagoas com a greve do Detran, que já dura 34 dias. Hoje, as empresas realizaram um protesto para cobrar o fim da paralisação. Os veículos ficaram estacionados em fila no estacionamento do Jaraguá. Os donos de autoescolas protestaram para que a greve do Detran, que já dura 34 dias, acabe. A manifestação só se concentrou no estacionamento, uma forma adotada para não prejudicar o trânsito de Maceió. Está aqui neste momento no estacionamento do Jaraguá não só o Sindicato Centro de Informação, mas nós temos aqui representante do Sindicato dos Despachantes, nós temos representante das casas de placas, das clínicas de trânsito. Então é uma cadeia produtiva muito grande que está sendo penalizada com essa situação. Um levantamento feito pelo Sindicato de Formadores de Condutores de Alagoas confirma que a greve no Detran já trouxe um prejuízo de mais de 3 milhões de reais às autoescolas. O presidente do sindicato, João Batista, pede também para que o governo atenda outros pedidos das autoescolas. Há 10 anos, o Sindicato do Centro de Formação tenta, junto ao governo do estado, junto ao Detran Alagoas, que o processo de habilitação seja aberto no centro de formação. Essa situação já é realidade em 80% dos estados da federação. Na região Nordeste, apenas o estado de Alagoas não é contemplado com essa situação. O último foi o estado da Paraíba. Então, queremos colocar à disposição do governo 110 postos de atendimento. A greve também atinge a venda de placas automotivas na capital. Tem um mês, funcionário para pagar, fornecedor, e sem dinheiro. Aluguel do prédio, tudo, e sem dinheiro para fazer esses pagamentos. Para este sindicalista dos servidores do Detran, a greve continua sem data para acabar. Uma nova conciliação deve ocorrer no dia 8 de março, no Tribunal de Justiça. Muitos serviços estão sendo feitos pela web, no próprio site do Detran. E temos setores aqui, como Junta Médica, a própria Lei Seca. A Lei Seca, no mesmo período de greve relacionado ao ano passado, esse ano trabalhou mais. Então, de acordo com o que foi estabelecido pelo Tribunal de Justiça, mais de 50% dos serviços estão sendo ofertados. O tremor de terra sentido no último sábado aqui em Maceió continua sendo investigado. Um especialista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte afirma que ocorrências assim são normais e alerta que novos tremores podem acontecer a qualquer momento. Nas paredes dos imóveis, rachaduras e nas ruas, verdadeiras crateras se formaram após o tremor de magnitude 2,5 na escala Richter, registrado em Maceió no último fim de semana. Eu estou assustada porque eu nunca vi uma coisa daquela. Os moradores de 7 bairros de Maceió, desesperados, esvaziaram prédios e casas. Houve a percepção de quem estava dentro do prédio que o prédio balançou. Houve um deslocamento do prédio e aí houve uma evacuação imediata do prédio para que as pessoas tivessem certeza que estavam seguros, né? O tremor foi registrado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De acordo com este técnico em sismologia, os tremores são comuns. Tremores nessa ordem de 2,5, eles são comuns no Nordeste, né? É o que às vezes levanta mais assim a atenção dos especialistas na área é quando ele ocorre em regiões que não se tem conhecimento. Por exemplo, essa região de Maceió não se tinha conhecimento na história de tremores de terra, nem de 2,5, nem de magnitudes inferiores, né? Então, para a gente, é mais um local onde a gente estuda e identifica a área. Há cerca de 30 anos, um tremor de magnitude de 5,1 foi registrado no município de João Câmara, Agreste Potiguar. Foi o maior registro de abalo sísmico da região. De acordo com sismólogos, tremores como os que ocorreram em Maceió podem voltar a acontecer. Esse ano nós temos bastante atividade sísmica em outras áreas, né? Recentemente temos uma área na Bahia, em Várzea Grande, né, que vem tremendo desde o início do ano. Então é uma frequência bastante alta já de tremores, inclusive a gente tem mantido contato com o pessoal da prefeitura local, o pessoal da Defesa Civil, a gente tem dado suporte passando essas informações, inclusive com tremores de magnitude 2,2, 2,3. O que nós temos hoje é uma rede, né, que é disposta, foi instalada em todo o Nordeste do Brasil, aliás, em todo o Brasil, e ela nos dá essa condição de um acompanhamento em tempo real. Então hoje é mais fácil de identificar um determinado evento que ocorra em qualquer parte do Brasil. A Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a FPI, flagrou a supressão de 17 hectares de Mata Atlântica transformados em plantações
e pasto. A área desmatada foi encontrada em 2 propriedades rurais da cidade de Penedo. Em um dos sítios, a mata nativa deu lugar a plantações de mandioca e maracujá. Já numa região chamada de Fafi, o dono de uma fazenda de gado suprimiu 13 hectares de mata para transformar em pasto. Os proprietários das terras serão autuados e responderão pelos crimes junto aos órgãos ambientais. E os trabalhadores dos Correios de Alagoas decidiram ontem à noite em uma assembleia que vão entrar em greve por tempo indeterminado, a partir da próxima segunda-feira, dia 12. O motivo da paralisação é a alteração na assistência médica da categoria imposta pela empresa em acordo com o TST, além das condições de trabalho. No primeiro dia da greve, os servidores prometem um ato em frente ao Centro de Distribuição Domiciliária Ponta Verde, no bairro da Jatiuca, onde sairão encaminhada até a Procuradoria Regional do Trabalho. Nas últimas semanas, várias cidades registraram verdadeiras catástrofes causadas pelas chuvas. O mesmo aconteceu no ano passado, quando enchentes e deslizamentos acenderam sinal de alerta. Na época, o Ministério da Integração Nacional prometeu liberar verbas para ações e obras que evitassem novos desastres, mas a promessa não foi cumprida. Enchentes, desmoronamentos, centenas de famílias desabrigadas. Essas são cenas de 2017, mas se parecem muito com essas feitas recentemente em várias cidades do Nordeste. Em Alagoas, 4 pessoas morreram vítimas de enxurradas e alagamentos. Na capital, Maceió, centenas de pessoas ficaram desabrigadas. No interior do estado, o nível dos rios subiu, houve deslizamentos. Em Pernambuco, foram registradas 5 mortes. Em um único final de semana, estragos alarmantes. Pontos de deslizamentos, casas destruídas, 27 municípios em situação de emergência e 52 rodovias danificadas com a ação das águas da chuva. Com uma sequência de estragos causados pelas chuvas fora de época, muitos gestores municipais já demonstraram apreensão com a proximidade do período chuvoso. A grande questão é que as promessas do governo não saíram do papel. Um exemplo claro pode ser visto na Mata Sul de Pernambuco. Depois das enchentes de 2010, 5 barragens foram prometidas para a região, mas até hoje o projeto não foi concluído. Especialistas garantem, as barragens poderiam ajudar a evitar muitos dos problemas causados pelas chuvas. Em Brasília, deputados e senadores da bancada nordestina também estão preocupados com os últimos acontecimentos e prometem cobrar o apoio prometido em 2017 pelo governo federal. O Nordeste é uma região caracterizada pela seca, pelo sol, pela inclemência do clima. Agora, quando chega o desastre natural, a enchente, é preciso também socorrer as pessoas e tratá-las com a mesma dignidade. E esse ano a gente fica até mais preocupado, porque normalmente essas enchentes elas começam no mês de março, abril, maio, e a gente está no começo do ano, fevereiro, e o problema já está ocorrendo em Pernambuco. A bancada nordestina está unida nessa causa. Afinal, é preciso investir para evitar novos danos e prejuízos. A transposição do Rio São Francisco, por exemplo, elas são obras que vão auxiliar essas vítimas de enchente, uma vez que diversos reservatórios, diversas barragens e açudes, elas serão concluídas e as águas serão armazenadas. Só dessa maneira, não só nós vamos ter a possibilidade de usar de uma maneira mais racional os recursos das chuvas, como também vamos evitar, não é, que no momento das trombas d'água, das grandes enxurradas, os municípios não sejam tão violentamente atacados como aconteceu já em mais de uma situação. Bom, em nota, o Ministério da Integração Nacional afirma que destinou em 2017 recursos para ações de socorro e assistência, reestabelecimento de serviços essenciais e obras de prevenção nos estados de Alagoas e Pernambuco. Alagoas recebeu 17 milhões de reais para atender cidades afetadas por desastres naturais e Pernambuco 13 milhões e meio. O Ministério afirma que também liberou recursos para ações de prevenção em áreas de risco nos 2 estados. E veja no próximo bloco as notícias do futebol. Amanhã será a última rodada de grupos do Campeonato Alagoano. É já já.